13 anos da igreja Atos, e orando a Deus, pedindo uma palavra falar sobre festa, né? Eu falei para ele, vou falar sobre gratidão, vou falar sobre o que é ser igreja. Tanta coisa a gente poderia falar, mas Deus me levou nesse capítulo de número 15, exatamente no versículo de número 58, a qual o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 15, se você for ler ele todo, você vai ver que Paulo, ele está falando aqui sobre a volta de Jesus, sobre a transformação do nosso corpo incorruptível para ser incorruptível. O apóstolo Paulo, você vai ver que no decorrer desse capítulo de número 15, ele está falando sobre o que irá acontecer com a igreja, o que irá acontecer com aqueles que morreram em Cristo. Paulo aqui ele está dizendo sobre nós, o nosso corpo, a nossa vida, nós que estamos aqui, o que acontecerá. Paulo nesse capítulo 15, ele também diz que um dia a trombeta irá soar. Paulo diz que um dia a trombeta irá soar e no abrir, num piscar de olhos, a igreja será arrebatada. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo terão seu corpo, serão, ressuscitados em Cristo. E aqueles que estão vivos terão seu corpo transformado. Aquilo que era corruptível se transformará em incorruptibilidade. E Paulo vem dizendo, a trombeta irá tocar, a trombeta irá soar, e ele diz aqui vai se cumprir, quando a trombeta tocar, a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Paulo está dizendo que vai chegar um dia que não haverá mais choro, aleluia, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais ingratidões, porque um dia a trombeta irá tocar e Cristo nos céus virá buscar a tua igreja. E Paulo ele finaliza esse capítulo dizendo, portanto, aí Paulo aqui nos dá um conselho, e é aqui que eu quero pregar para você nessa noite. Primeiro eu quero que você entenda, um dia a trombeta irá tocar. Diga para o seu irmão, um dia a trombeta irá tocar. Diga para ele, isso não é história, isso é verídico, vai acontecer. Ou seja, a nossa vida ela não finaliza aqui. A Bíblia diz que eu e você, nós somos forasteiros em terra estranha. Nós somos peregrinos a uma cidade preparada para nós, a uma terra preparada para nós. E Paulo ele finaliza esse capítulo nos dando alguns conselhos. Ou seja, Paulo ele fala sobre a ressurreição dos mortos, a vitória de Cristo. Mas ele finaliza destacando, eu quero destacar com vocês 3 pontos importantes, para que eu e você como igreja, como servo, permanecemos firmes até a volta de Jesus. Para que eu e você, independente das circunstâncias, permaneceremos leais até que Cristo volte para buscar a tua igreja. E Paulo ele finaliza esse capítulo nos dando esse conselho. Portanto, vamos aqui parafrasear. Portanto, igreja, quando nós falamos igreja, irmãos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que não estão sob o domínio do pecado,
firmes, a qual agora é um pecador lutando contra o pecado. Lembraram aí do encontro? Pode dar spoiler não, né? Nós somos um pecador lutando contra o pecado. E Paulo diz: portanto, meus amados, e a primeira ponto que ele diz bem assim: sede firmes e constantes. Algumas tradições diz: sede firmes e inabaláveis na fé. Paulo, ele está aqui, ele começa esse versículo nos encorajando a serem firmes em Cristo, a serem inabaláveis em Cristo, a serem constantes em Cristo. Paulo, ele começa, ele nos traz esse serviço, ele nos chama, esse texto, a perseverança. Ele expõe e diz bem assim: ei igreja, ei povo, sede firmes, porque o mundo a qual nós vivemos, irmãos, nós passaremos por tribulações. Talvez se eu perguntar aqui na igreja, quantos essa semana passaram por tribulações no trabalho, talvez em casa, talvez na rua, na vizinhança, talvez eu ou você levantaríamos as mãos. Aí Paulo, ele vem nos encorajar, vem nos dizer: ei, sede firmes e constantes, sejam inabaláveis. Jesus disse: ei, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, mas sejam firmes. No mundo vocês terão aflições, mas sejam fortalecidos. No mundo vocês terão tribulações, mas sejam fortes, sejam inabaláveis em Cristo. E esse chamado à perseverança vem depois de Paulo expor a esperança da ressurreição em Cristo. Depois dele expor que a vitória sobre a morte que Cristo conquistou é, e sabe o que Paulo está dizendo para nós? Cristo já pagou tudo para nós na cruz do Calvário. Aleluia. O que nós precisamos agora é ser firme, não abrir mão dos nossos princípios, não abrir mão daquilo que Cristo resguardou para nós. É por isso que Apocalipse capítulo 3, João na ilha escreve: ei, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É por isso que ele diz, ele sabia, ele sabe que nós temos algo de valioso dentro de nós. Por que muitos irmãos explodem carro forte, hein, Rafael? Porque lá dentro há valores. Satanás só vem roubar de alguém que tem valores dentro dele. E o maior valor que você tem dentro de você é a coroa, é a salvação de Cristo. Aleluia. Podem roubar sua riqueza, podem roubar seu carro, seu dinheiro, pode roubar sua moto, pode roubar qualquer coisa material, mas uma coisa que você nunca pode permitir é roubar a tua coroa, a salvação que é preparada para você. E Paulo, ele nos aconselha, depois de dizer tudo isso, a volta de Cristo, seremos transformados. Ele diz: ei, sede firmes e constantes, sejam inabaláveis na fé, porque assim nós podemos viver com segurança e estabilidade. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o que Cristo fez por nós, nós conseguimos viver em segurança e estabilidade. Nós conseguimos viver sem vacilar na fé, porque a nossa esperança, a nossa segurança, ela está firmada em algo firme. Quando eu olho para Cristo, eu consigo me manter firme. Por que eu consigo me manter? Porque eu sei que Cristo já venceu a morte. Em um mundo, irmão, cheio de desafios, nós não devemos nos manter fiéis. Todos os dias somos direcionados, todos os dias somos levados a quebrar os nossos princípios. Todos os dias, irmãos, em todas as áreas, nós somos levados a perder a nossa fé, a sermos infiéis a Cristo. Mas Paulo nos orienta,
Bíblia nos ensina: sede firmes e constantes, sabendo que a nossa fundação, a nossa raiz, ela está no poder de Cristo, de um Cristo ressuscitado. A nossa esperança, ela está no Cristo que um dia veio aqui, se passou como homem, cumpriu o seu chamado, morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e está sentado à destra do Pai, a qual um dia a trombeta soará, e ele virá buscar a tua igreja. Por isso eu te encorajo nessa noite: examine as suas vidas. Quais as suas áreas que talvez estão vacilantes, ou influenciadas pelas circunstâncias desse mundo? Eu te desafio a se examinar. Paulo, em sua carta 2 Coríntios, ele diz: examine o homem a si mesmo. Não é eu que vou te examinar, é você que vai se examinar. Examine qual área, e te encorajo a buscar firmeza em Cristo, a buscar firmeza naquele que tem todo o poder na terra. Alguns procuram firmeza nas riquezas. Estamos em época de eleição. Alguns procuram firmeza nos governos, mas daqui 4 anos passa e entra outro. 4 anos passa, entra outro. Ei, nós temos que cumprir o nosso sim. A gente precisa votar nas pessoas, né, com princípios bíblicos, sim. Mas a minha maior esperança, ela tem que estar no Cristo ressuscitado, que um dia irá buscar a tua igreja, que independente da circunstância, independente de quem ganhe, a minha esperança é que um dia eu não estarei mais aqui. A minha esperança é que um dia nós não estaremos aqui, mas para isso eu preciso manter firme. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, não desanime. Estão tentando te corromper, estão tentando dizer: para que isso, rapaz? Abandone essa fé, isso é mentira. Deus está dizendo para você: ei, a trombeta um dia vai tocar. A trombeta um dia vai soar, e aqueles que o entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que se manteram firmes e constantes, subirão como no abrir e no piscar de olhos, e seremos transformados. Vire para o seu irmão e diga para ele: vamos manter firmes, vamos mantermos constantes. É muito bom, é maravilhoso, irmãos. Poderíamos fazer um vídeo, contar nossa história de 13 anos. Mas talvez se no segundo ano nós não mantermos firme, nós não estaríamos aqui. É muito bom ter um templo bonito. Olha, está bonito, irmãos, nossa igreja. O piso ficou mais bonito. É bom. Devemos preparar o melhor, mas a nossa esperança maior tem que ser na volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa esperança maior da igreja. Para que você é igreja? Claro, para cumprir, fazer discípulos. Mas qual a maior esperança da igreja? É que um dia a trombeta vai soar. Ai, irmão. Quantos esperam esse som? Levante a sua mão. Quantos esperam? Levante e celebre o nome do Senhor nessa noite. Se você espera um dia esse som tocar e você ouvir ele subir, celebre a ele. Essa é a nossa esperança em 13 anos de igreja. E se for preciso mais 13, estaremos aqui esperando o som da trombeta, preparando vidas para esperar esse som.
igreja, primeiro ponto, sede firmes e constantes. Seja igual a palmeira, irmão. Você pode até, eu estou fraco, estou desanimado. Você vai lá e se reforça e volta mais firme ainda. Você viu aquela palmeira, vem um vento, tenta até envergar ela, mas ela não quebra. Eita glória. Firmeza. Deixa eu fazer uma pergunta: onde você tem firmado as suas estacas? Aonde você tem firmado a tua fé? Aonde você tem firmado a tua esperança? Aonde você tem firmado a sua fé? Firme ela em Cristo, firme ela em Deus. Somente Ele, irmãos, os líderes que estiveram aqui, o que nós podemos fazer por você é te direcionar, é falar: meu filho, não vai por esse caminho não, vai por esse. Mas a estrutura é somente em Jesus Cristo. Se essa igreja está de pé há 13 anos, é por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Se eu e minha família estamos de pé liderando por causa de Jesus Cristo. Se a liderança está de pé, se a igreja está crescendo, é por causa de Jesus Cristo, porque a nossa esperança, a nossa raiz, o nosso fundamento não está em homens, está em Cristo. Feche os seus olhos por alguns segundos. Na Pilates não é para você meditar. Fala assim: aonde que está estruturado a tua fé, a tua esperança, a sua estrutura? Aonde que você tem firmado? Aonde você tem cavado ela? Pense: ah, pastor, a minha esperança está... Eu estou triste porque meu time perdeu. Eu estou triste porque minha namorada me largou. Ah, pastor, eu estou triste porque eu fui mandado embora do trabalho. Eu estou triste porque eu não passei naquele concurso, naquela prova. Você pode até entristecer, mas você tem que se manter firme. Jesus chorou. Olhe para cá, você respondeu para você mesmo onde você tem firmado a sua fé? Onde você tem colocado a sua estaca? Tem que ser em Cristo. Segunda lição, segundo ponto, Paulo ele continua aqui, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e ele continua: e sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Segundo ensinamento que Paulo nos traz nesse capítulo é que eu preciso ser abundante na obra do Senhor. E eu fui pesquisar sobre essa palavra abundância, abundante. Vem de abundância, de constância. Vem de você não medir esforços para o reino de Deus. Irmãos, eu particularmente, eu e minha esposa, eu posso dizer isso, sou apaixonado pela obra de Deus. Ela sabe, se deixar eu fico aqui de segunda a segunda, irmão. Porque eu entendi que eu nasci para ser abundante na obra do Senhor. E a segunda parte, Paulo ele traz isso. Ele não se trata apenas de fazer o mínimo. Ah não, eu vou entregar só um pouquinho do meu tempo para o rei. Irmão, quinta-feira nós não tivemos culto, amém? Porque o piso não tinha ficado seco. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: se eu ficar um dia sem ir no culto, tem alguma coisa fora do lugar. Eu não sei se você sentiu isso. Não é a mesma coisa, porque eu entendi que nós somos chamados para isso. Eu não posso fazer o mínimo para o reino, porque Jesus, irmãos, ele não se entregou pela metade por você. Jesus, ele não se entregou o mínimo, ele se entregou por completo pela igreja. Eu vou repetir: Jesus,
ele não se entregou pela metade, pela igreja, ele se entregou por completo. Aí não, eu quero, não, pastor, eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir confirmação. Irmão, você nasceu para o reino. É diferente se você me chamar para tocar um teclado, eu vou falar, cara, não dá. Cantar eu posso até entrar na aula com o Gabriel, com os meninos aí, para ver se eu consigo, né? Mas não é minha chamada, não é meu ministério, não é aquilo que Deus chamou. Só que Jesus, ele deu um exemplo para nós, irmãos, quando ele lavou os pés dos discípulos. Você quer testar o coração de um homem? Eu estava até pensando isso. Você quer testar o coração de um homem, de uma pessoa? Entrega um colete de estacionamento para ele. Você vai ficar 2 meses de estacionamento. Pastor, eu fui chamado para estar lá em cima. De vez em quando vocês me veem ali no hall de entrada, no início do culto, né? É que eu gosto de ficar ali, eu gosto de fazer isso, eu gosto de receber o povo. E quem me ensinou, quem me instruiu, além dos meus pais, foi meu sogro. Ele era meu coordenador de obreiros na época. E ele era chato, irmão. Está ali minha sogra ali para dizer isso. Eu lembro um dia, eu estava escalado, ele me ensinou a ser abundante no reino de Deus. Aí tinha um obreiro que estava escalado. Ele chegou atrasado, quietinho, irmão. Foi lá no banco e sentou. Aí ele andava bem assim, ó. Lembra dele, Rafael? Irmão Adelso? Presbítero Adelso, ele veio com a mãozinha para trás, parou do lado do obreiro. O obreiro levantou. Ele ia lá e dava aquela orientação básica, né? Não tinha um, irmão. O Dinho está ali, ó. Não é o Dinho? Nós somos consagrados juntos. Porque eu preciso ser constante na obra do Senhor, irmão. Ah, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou servir, não. Olha, Anderson, escala outra aí, tá? Porque hoje eu estou desanimado, eu estou com uma dor de cabeça, rapaz. Eu cheguei tão assim, cansado. Ei, cutuca sua irmã e diga, você foi chamado para o reino. Você foi chamado para o reino. Você foi criado para o reino. O reino de Deus é estabelecido por pessoas, irmãos. A obra de Deus é estabelecida por pessoas. Hoje eu estou pastoreando, irmão. Ah, irmão, mas, irmão, eu já fui o último a sair da igreja. Eu já limpei tanto banco e limpo hoje ainda. Eu já fechei tanta porta de igreja com meu sogro. Nem era meu sogro na época. Aí eu já estava de olho. E ele de olho em mim. E ele de olho em mim. A ponto dele virar e falar bem assim, deixa eu dar uma deixa para você aqui. Trabalhe bem que vocês ficam, que o sogrão fica de olho, tá, irmão? Ele virou para mim e falou, rapaz, você vai ser meu sogro um dia. Você vai ser meu genro. Já profetizou. Ele virou e falou bem assim, você vai ser meu genro um dia. Ele faleceu, depois de 5 meses nós começamos a namorar. Ele já liberou a palavra profética, eu agarrei, é claro. Sou bobo. Ou seja, eu preciso ser abundante na obra do Senhor. Porque somos chamados a trabalhar para o Senhor. Seja na igreja, seja na célula. Nós somos chamados, irmãos, para fazer a obra de Deus. Ele nos preparou para isso. E sabe o que me dá certeza de fazer isso, irmãos? É a certeza da ressurreição, que nos dá, que nos motiva e propósito para continuarmos trabalhando com entusiasmo. Porque enquanto você está ali na porta, você abre a porta para receber alguém, você faz parte, se aquela vida se entregar a Jesus. Ou seja, até a volta de Jesus, eu quero te desafiar a não ser mais inconstante no reino de Deus.
a não ser mais inconstante na obra do Senhor. Porque o reino de Deus, ele é estabelecido por pessoas. O trabalho do reino de Deus, ela é estabelecido por pessoas. É eu e você. Se não tivesse esses líderes e coordenadores aqui, eu não conseguiria ser pastor. Eu não conseguiria chegar onde nós chegamos como igreja. Porque eles entenderam o que é ser igreja. Ser igreja não é ser inconstante no reino de Deus, na obra de Deus. É ser abundante, é ter constância. Eu quero te desafiar nessa noite a você a servir ao Senhor com mais constância. É você entregar o melhor para o Senhor do seu tempo, do seu dia. É você entregar o seu tempo, os seus dons, os seus talentos ao Senhor. Lá no Lidera a gente ensina, irmão, tem gente que tem talento para pintar. Leandro está aqui, ó. Vou dar um exemplo dele. Leandro, ele trabalha com pintura. A gente estava aqui, irmãos, quem estava aqui na época vai lembrar, né, Igor? Fazendo a obra, querendo instalar o som, e vem Leandro com andaime. Aí coloca aqui assim. Tá vendo esse ferro aqui? Estava feio, irmão. E tá Leandro ali 1 hora, 1h30, 2 horas. E a gente querendo pintar para colocar o som. Ele vira e fala: eu faço com excelência. Talvez poderia pintar de qualquer jeito, mas não, eu faço com excelência. Deus te abençoe. E está ali, lindo, bonito, abençoado. E dentre os mais que tem aqui, ficaríamos a noite toda falando. Mas o que Paulo quer dizer para nós, eu preciso ser abundante, eu preciso ajudar, irmãos. Até que Ele venha, até que Jesus venha. Porque o reino de Deus é constituído por pessoas, a sua célula é constituída por pessoas. Não deixe o seu líder sozinho, ajude ele. Ore por ele, incentive ele. Aleluia. Pegue na mão dele, ore junto com ele. Visite junto com ele. Lidere junto com ele. Eu quero te perguntar nessa noite: como estão as suas mãos nas obras do Senhor? Estão calejadas? Como está? Como está? Como estão as suas mãos? Lembre, irmão, que o trabalho do Senhor não é em vão. Por isso vale a pena investir no reino de Deus. Entregue o seu melhor a Ele. Nós estamos fazendo 13 anos. Se Jesus não voltar daqui a pouco tempo, irmão, nós temos muito para fazer no reino de Deus ainda. Mas eu quero lhe dizer, só essa liderança aqui, a gente não consegue conquistar essa cidade para Jesus. Eles precisam da sua força. Eles precisam do seu apoio. Eles precisam da sua ajuda. Quantos estão dispostos a serem abundantes no reino de Deus? Eu te desafio a isso. E Paulo continua: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. E ele finaliza: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fale para o seu irmão mais uma vez: há uma recompensa. Paulo conclui com uma palavra de encorajamento. Paulo dizendo: aguarde um pouquinho só, Jesus está voltando. Aguarde um pouquinho só, nós seremos transformados. Segure um pouquinho só, trabalhe um pouquinho só, seja mais constante, seja abundante na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é em vão no reino de Deus.
Ou seja, isso nos lembra que todo esforço, toda dedicação no reino de Deus, um dia será recompensada. Podemos ter certeza que nosso trabalho, quando feito para o Senhor, tem um valor eterno. Aonde você tem juntado seus tesouros, mesmo que em alguns momentos pareça que não estamos vendo frutos, porém Deus está trabalhando de maneira que algumas vezes nós não conseguimos ver. Pastor, eu estou orando tanto para o meu esposo, pastor, eu estou orando tanto para o meu filho, para a minha filha, eu estou orando tanto para aquele jovem. Continue, porque o fruto está sendo gerado, e o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Há uma recompensa preparada para você, há um céu preparado, há um galardão preparado para você. E ele finaliza dizendo: sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Se você crê nisso, se coloque de pé para nós encerrarmos. Este versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Escute bem, é uma exortação para que nós podamos permanecer firmes na fé, comprometidos com a obra do Senhor. E terceiro, confiante de que o nosso trabalho tem um valor eterno. Nossa perseverança e serviço são alimentados pela esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Sabe qual é a minha esperança quando eu venho para a igreja, quando eu vou para a célula? Sabe qual é a minha esperança quando eu estudo a Bíblia, quando eu preparo o sermão? É na ressurreição de Jesus Cristo. É que pessoas ouvirão e entenderão que Jesus virá buscar a tua igreja. A minha esperança é no Cristo ressurreto. A minha esperança é a promessa da vida eterna. Você pode colocar a mão no seu coração? Talvez você que está ouvindo esse sermão está um pouco fraco. Talvez não está firme. Talvez está sem esperança. Talvez não tenha trabalhado no reino dos céus como o Senhor lhe chamou. Eu quero dizer para você, há uma recompensa preparada. Talvez você que entrou aqui ainda não entregou sua vida para Jesus. Ei, um dia a trombeta irá tocar. Um dia Jesus virá buscar a tua igreja. Há dois caminhos para escolher: o caminho do inferno ou o caminho do céu. O caminho do inferno é medo, angústia. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que até dentro da sua casa tem medo. Jesus não traz medo. Talvez lá no seu trabalho você tem medo de ir, na rua você tem medo de andar. Não, Jesus não traz medo. Jesus traz segurança. Jesus traz firmeza. É por isso que Ele nos orienta nessa noite: ei, a trombeta vai soar. Sede firmes e constantes. Seja sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão nele. Ou seja, a sua firmeza, a sua constância, há uma recompensa preparada para você. Eu quero orar pela tua vida nessa noite.
nessa noite de celebração, nessa noite de adoração ao Senhor, eu quero orar pela tua vida. Coloque a mão no seu coração. Eu acredito que é um novo tempo da igreja na terra. Oh, aleluia. Deixa eu dizer para você, você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito para você. Ei, você não casou com essa esposa aí por acaso. Deus tem um propósito com vocês. Você não casou com esse rapaz aí por acaso. Deus tem um propósito para vocês. Deus não te plantou em Vila Velha, na glória, porque Deus tem um propósito em você. A pergunta é: você quer viver esse propósito? A pergunta é: você quer permanecer firme e constante e sempre abundante? O segredo é: permaneça nele. O segredo é: venha para Ele, se volte para Ele, aceite a Ele, entregue a sua casa, a sua família a Ele. E não se preocupa não, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele cuida. Eu queria que você dissesse para o Senhor. Eu queria que você fosse sincero com o Senhor. Não é comigo, é com o Senhor. Aquele que te criou, aquele que entregou o seu filho por você. Peça a Ele constância. Peça a Ele firmeza. Diga para Ele: Pai, a partir de hoje me dá firmeza. Ser firme é estar junto, colado um no outro, aprendendo os princípios dele, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Diga para Ele: